Olá, está começando mais um episódio do Fundecitrus Podcast, o espaço onde falamos sobre ciência, inovação e sustentabilidade na citricultura. Você já deve ter ouvido que laranja contém açúcar, que açúcar leva à obesidade e que obesidade leva a diabetes. Mas a ciência tem dito outra coisa. Tem dito que a laranja, quando consumida regular e adequadamente, pode ser uma aliada contra a diabetes. Para entendermos não só esse, mas também outros vários benefícios que a laranja e o suco de laranja proporcionam à saúde humana, nós vamos conversar com a pesquisadora Laiane Fraga, ela que é do Food Research Center da USP, que desde 2013, sob a liderança do professor Franco Maria Lajolo e da professora Neuza Hashimoto, vem estudando justamente as contribuições do suco de laranja para a saúde humana. Doutora Laiane, eu queria logo de cara fazer um agradecimento especial pela sua disponibilidade, porque você está falando com a gente da Suécia. Então, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite. Vamos lá, então. Laiane, muitas pessoas acreditam, é provável que o suco tenha recebido muitas vezes aí a pecha de vilão, quando a ciência vem indicando em estudos aí há mais de 13 anos justamente o contrário. Essas pessoas acreditam que o suco de laranja pode fazer mal à saúde por conter açúcar. Então eu quero saber de você, o que a ciência fala sobre isso? Sim, eu acho que é um dos maiores mitos, né, em relação ao suco de laranja. Inclusive, quando os voluntários iam participar dos nossos estudos, eu acho que é uma das perguntas que eles mais faziam e fazem. Então, não, né, o suco não é um vilão. Ele contém açúcar, mas é o açúcar natural da fruta. Então, todas as frutas, elas têm o açúcar natural, né? O problema está em adicionar açúcar ao suco, por exemplo, né? Porque o suco já tem sua presença ali do açúcar natural. E, muito pelo contrário, na verdade, o consumo regular do suco ele está associado a diversos benefícios à saúde. E é importante falar que fala-se muito do açúcar, né? Mas além do açúcar, o suco ele contém vitamina C, potássio, magnésio e os compostos de interesse para o nosso grupo, né? Que são os flavonoides. Então, esses compostos, eles têm aí uma importância muito significativa para a saúde. Então, o suco, né? Ele vai muito além do que só o açúcar. E quando nós analisamos, né, os nossos... Pode continuar, perdão. Pode. Não, só complementando que quando nós analisamos, né, os ensaios clínicos desde 2013 que o grupo vem conduzindo, em nenhum deles, né, nós observamos efeito negativo relacionado à quantidade de açúcar presente no suco. Muito pelo contrário, né, observamos ali uma melhora do controle glicêmico, dentre outros benefícios. Muito bem, a gente já vai elencar todos, mas acho que a primeira consideração que a gente deve fazer, Laiane, é a seguinte: nós estamos falando de laranja, da fruta, e estamos falando de suco de laranja, do suco de laranja integral, né, que não recebe açúcar, não tem adicionantes, vamos dizer assim. Então, a primeira coisa acho que é diferenciar o que é suco, o que é néctar, o que é refresco, o que é refrigerante, o que é água saborizada. É por aí mesmo? Sim, porque eu acho que essa composição do alimento, esse eu acho que é o ponto principal. Então, todos os nossos estudos, né, eles foram realizados com sucos fornecidos pela Fundecitrus e são sucos 100% integral. Ou seja, o que significa isso? O suco ele não tem adição de água e não tem adição de açúcar. Ou seja, você pega a laranja e espreme apenas aquele suco extraído da laranja, né, sem adição de nenhum conservante, nenhum tipo de açúcar, por exemplo. Já o néctar, a gente tem uma grande quantidade de açúcar, né, uma pequena porção ali de realmente suco. Então, é muito importante se atentar, porque só o suco integral é que realmente tem ali toda essa composição
de compostos que a gente está falando aqui em relação à vitamina C, aos micronutrientes, em relação também aos compostos bioativos, né? Porque esses outros sucos, como refrigerante ou néctar, água saborizada, não tem uma proporção ali suficiente desses compostos, por exemplo. Porque é realmente uma porção muito pequena, né? A 2, 3% ali de laranja, por exemplo. Sim. Então, para você que está em casa, primeira coisa, laranja e suco de laranja, 100% suco integral, como você muitas vezes vai ver no supermercado, esses produtos são benéficos para a saúde humana, como a doutora Laiane estava explicando, né? Ela tem a quantidade natural e suficiente para exercer essas ações dos seus compostos bioativos e outros nutrientes. Quando você estiver diante de néctar, de refresco, de água saborizada, de refrigerante, você está diante de outra bebida. Então a gente já separou aqui. Mas você tocou num ponto importante, porque sim, a laranja tem açúcar, mas todas as frutas têm açúcar. Umas têm mais, outras têm menos. E não me parece nada inteligente tirar frutas da dieta, não é isso? Exatamente. Muito bem. Exatamente, porque... diga lá. Pode continuar. Não, diga você, vai lá. Não, só ia complementar que realmente é isso, né? Porque não faz sentido você julgar o alimento só pela quantidade de açúcar, teor de açúcar presente nele, já que é natural da fruta, né? Você não está adicionando. A gente fala o açúcar que é presente naturalmente nos alimentos e a gente fala também, quando se fala em nutrição, em açúcar adicionado. Então, a gente não está adicionando um teor de açúcar a mais, né, nesse alimento. E, além disso, o que a gente foca principalmente é nesses compostos, né, benéficos que estão presentes, além do açúcar. Muito bem. Laiane, e então vamos agora elencar, então, aí, as conclusões que vocês aí ao longo desses 13 anos, né, desde 2013 estudando laranja e suco de laranja, quais são os benefícios para a saúde humana vindas do consumo regular do suco de laranja? Perfeito, vamos sim. Então, há mais de 10 anos, né, em torno de 13 anos que o nosso grupo, né, como você já mencionou anteriormente, liderado pelo professor Franco Lajoie e pela professora Nilza Racimuto, eles vêm conduzindo esses estudos. Eu entrei em 2019, né, já na condução também de um grande estudo com suco de laranja. E antes de falar especificamente dos benefícios, né, falar sobre a quantidade que era administrada, né, que esses voluntários consumiam. Então, nossos estudos, eles variavam a quantidade de suco entre 400 e 500 ml de suco de laranja integral. Tá. E por um período ali de intervenção de entre 15 dias e outros estudos, né, um especificamente mais longo, que durou ali 2 meses. Tá. Então, esses são os períodos de intervenção e o que nós observamos de maneira geral, que no decorrer a gente vai detalhando um pouco mais. Perfeitamente. Mas, de maneira geral, nós observamos que o suco ele reduz o estresse oxidativo. Eu acho que é um dos pontos que já se tem mais, né, robusto na literatura, tanto em relação à redução do estresse oxidativo, como em relação à ação anti-inflamatória, né, essa atuação na redução da inflamação. Além disso, em um desses trabalhos também foi observada a melhora do perfil lipídico, né? O que seria isso? A melhora do HDL, que é o que a gente conhece popularmente por colesterol bom. Então, houve um aumento desse colesterol bom e uma redução do colesterol LDL, que é o que a gente chama de colesterol ruim, porque se ele está ali aumentado na corrente sanguínea, vai trazer aí diversos malefícios à saúde, né? O aumento de doenças cardiovasculares, por exemplo, está associado ao aumento dessa gordura no sangue. Tá. Então, esse também é um dado muito importante. Além disso, né, esses estudos também mais recentes estão mostrando que houve uma modulação ali, uma melhora da microbiota intestinal. Tá bom. E esse ponto é muito importante também, principalmente porque a microbiota, ela participa da metabolização desses compostos bioativos que nós estudamos. E se o composto ele é metabolizado, nosso corpo absorve e, consequentemente, vai exercer ali a atividade biológica, né, o benefício à nossa saúde.
Então, isso é um ponto também muito importante. E mais recentemente, inclusive, né, são dados oriundos do meu doutorado, nós observamos que o consumo regular auxilia na redução da pressão arterial. Então, esse também é um dos mais recentes, né, e eu penso que grandes achados do grupo. E não menos importante, porque apesar de não ser um achado, né, uma constatação ali nos estudos, e também é um ponto que a população questiona muito, que é em relação, até você comentou primeiro, né, os consumos engorda, pode levar a obesidade, diabetes, e não. O que nós mostramos, inclusive nesse ensaio clínico, que foi do meu doutorado, teve duração de 2 meses, né, os voluntários consumindo todos os dias 500 ml de suco de laranja, não houve ganho de peso corporal. Eu acho que também é um dado importante. Então vamos lá, para a gente retomar. Se a minha matemática está certa aqui, eu contei 9 pontos, você me corrige. A laranja, a laranja é fonte, o suco de laranja é fonte de vitamina C, é fonte de magnésio, é fonte de potássio. O suco de laranja tem a redução do estresse oxidativo. O suco de laranja tem ação anti-inflamatória. O suco de laranja é importante para a microbiota intestinal. O suco de laranja ajuda aí na regulação da homeostase, o que implica a glicemia, a regular o controle da glicemia no sangue. E o suco de laranja melhora o perfil lipídico, diminuindo os níveis do chamado colesterol ruim e aumentando os níveis do colesterol bom. E número 9, auxilia na redução de pressão. É disso que nós estamos falando, correto? Exato. E só acrescentar um ponto que você falou inicialmente, né, dos compostos, ele é rico, né, em vitamina C, magnésio, potássio, mas o nosso destaque para os estudos do nosso grupo é em relação aos flavonoides, né, aos compostos bioativos presentes no suco de laranja. Então, eu já ia lhe perguntar exatamente isso, Laiane, você me perdoa aí por interromper. Então já vamos colocar na mesma pergunta aqui. Quais são os principais nutrientes e os principais compostos bioativos do suco de laranja? Então, os nutrientes nós acabamos falando, né? O magnésio, o potássio, a vitamina C. Acho que a vitamina C é um dos mais conhecidos quando se fala em laranja e suco de laranja. Né? Claro. Por seu conhecimento, seu conhecido potencial anti-inflamatório, principalmente. Mas, além desses compostos, eles têm os compostos que a gente chama de compostos bioativos, né? Que são os flavonoides. Os principais presentes no suco de laranja são as flavononas, que a gente chama hesperidina e narirrutina. Então, são os principais compostos, né, presentes nos citros, né, na laranja, no limão e algumas outras espécies, mas principalmente nas espécies de citros, mais especificamente. Então, são os compostos majoritários do suco de laranja e são os compostos que nós estudamos ali, damos um enfoque no nosso grupo de pesquisa. Muito bem. Eu acho que depois a gente pode passar de um a um aí nesses benefícios, mas eu tenho um especial interesse em saber de você de que maneira o suco de laranja, na prática, como é que funciona isso no organismo, como é que ele ajuda, como que o suco de laranja, que contém açúcar aí que pode parecer contraintuitivo, ajuda justamente no controle da glicemia, Laiane? Sim. Então, como eu mencionei anteriormente, né, nosso grupo enfoca em estudar os flavonoides, né, as flavononas, mais especificamente do suco de laranja. Nós trabalhamos com a matriz integral, né, pensando que a população consome o suco de maneira integral, mas investigando ali o que dentro desse suco está trazendo esses benefícios. E não podemos negligenciar que o suco contém açúcar, né, assim como qualquer fruta. Justamente por isso, nós também temos estudos, né, investigando o controle da glicemia após esse consumo, né? E um ponto importante de falar é que o que os estudos apontam é que quando ele é consumido, né, junto a outras refeições, isso auxilia também no controle glicêmico. Então, nos nossos estudos, por exemplo, os voluntários sempre eram orientados a consumir, né,
500 ml, por exemplo, de suco de laranja, 250 ml no almoço, 250 ml no jantar, mas nunca como uma única refeição, Tá. né? Sempre junto às principais refeições. Dentro de uma dieta habitual, né? Saudável, digamos assim. E, então, não se observa um pico glicêmico. E por que, então, que isso acontece, né? Que é a pergunta. Então, as flavononas, esses compostos, eles atuam sobre enzimas do nosso sistema digestório, né? Que elas são responsáveis pela quebra do açúcar, a quebra do amido, né? Desse açúcar que é presente ali no suco, por exemplo, e presente em diversos alimentos. Como ela inibe essa enzima, faz com que haja esse equilíbrio glicêmico na corrente sanguínea, porque se eu não tenho essa inibição, eu vou ter um pico de glicemia na minha corrente sanguínea. Muito bem. Por conta do açúcar que está chegando rapidamente. Mas se eu tenho essa inibição parcial, que é o que esses compostos fazem, eu consigo absorver mais lentamente essa glicose. Então, eu não vou ter um pico de glicemia na minha corrente sanguínea. E esse pico de glicemia, né, no decorrer do tempo, ao longo do tempo, é o que é ruim para a nossa saúde. Porque quanto mais açúcar na corrente sanguínea, né, mais ali eu aumento a chance de ter uma pré-diabetes, uma diabetes. Então, ele auxilia no controle, né, da glicemia por meio da inibição parcial, né, dessas enzimas. Muito bem, deixa eu ver se eu entendi. Os estudos de vocês são conduzidos da seguinte maneira. Os pacientes, os pacientes vão receber... Os voluntários. Eu estava caçando uma palavra aqui, obrigado. Os voluntários, eles vão ingerir suco de laranja diariamente, de 15 a 60 dias, conforme o objetivo do grupo de estudo, é isso? Isso. De 400 a 500 ml por dia nesse período, divididos da seguinte maneira. Vamos supor que seja 500. 250 ml no almoço, 250 ml no jantar. Então, eu estou entendendo, acho que a gente já pode adentrar aí, para a questão do consumo regular e adequado. Eu estou entendendo que isso está dentro de uma dieta apropriada para aquele indivíduo. Então, vamos pegar um indivíduo X, o Rodrigo aqui. A dieta recomendada para mim, em termos de quantidade, é de 3.000 calorias por dia, um exemplo. E com uma distribuição linear aí de horário, de nutrientes, né, de variedade. E o suco, 500 ml de suco tem mais ou menos quantas calorias, sabe me dizer? Em torno de 236 a 250 calorias. Vamos trabalhar com 250. Então, o Rodrigo tem uma dieta de 3.000, balanceada, dividida diária, né, 3.000 calorias diárias. Esse é o valor energético. Esse valor está dividido ao longo do dia, equilibrando também os nutrientes que eu vou precisar para o meu perfil, para as minhas atividades. E o suco de laranja, os 500 ml de suco de laranja estão dentro desses 3.000, não são 3.000 mais o suco. Eles já estão dentro. E aí eles vão... Exatamente. Então tá bom. Exatamente. E aí eles vão ser consumidos assim. Você vai tomar eles ou no café da manhã e no almoço, ou no café da manhã e no jantar, ou no almoço e no jantar. Quando acontece isso, em que eu já estou fazendo uma alimentação, esse açúcar do suco não é somado, eu estou entendendo isso. Por quê? Exatamente. Então estou entendendo bem aqui. Porque as flavononas, uma das características dela, elas vão inibir parcialmente enzimas relacionadas à quebra de açúcar, vai acontecer no organismo um equilíbrio natural que vai fazer a absorção correta da quantidade que eu preciso, né? Então não vai quebrar tudo, e não vai para absorção, e também não vai ficar na corrente, porque eu já estou me alimentando, evitando o chamado pico glicêmico. É bem por aí? Exatamente. Exatamente. O que é o pico glicêmico? O pico glicêmico é quando eu tenho esse aumento rápido da glicemia na corrente sanguínea. Então, eu estou aqui, por exemplo, né, no meu nível basal, digamos assim. Tá.
não consumi nada, estou em jejum, vamos dar um exemplo básico, e aí minha glicemia em jejum de uma pessoa saudável é para estar ali até no máximo, né, 90. Perfeito. Quando eu consumo algum alimento, nesse caso falando, né, do suco de laranja, ou qualquer outro alimento, o que é que poderia causar esse pico glicêmico? Minha glicemia está aqui em 90, e quando eu consumo o alimento, ela vem para 120. Tá bom. Então, isso é um pico. Eu estou aqui e eu venho para cá. Esse aumento na corrente sanguínea é muito açúcar na corrente sanguínea em um curto espaço de tempo, né? Esse pico glicêmico. Depois a glicemia tende a decair, mas o pico glicêmico é esse aumento, né, drástico ali do açúcar na corrente sanguínea. E esses picos glicêmicos, né, no decorrer ao longo do tempo, é o que está ali também associado, né, à resistência à insulina, ao pré-diabetes, à diabetes, a todas as complicações, né, e outras doenças. Então, o que pode complementar. Não, só complementando, acho que você falou um ponto muito importante que tem que realmente destacar isso, né, considerando a dieta habitual, é isso, a dieta específica para aquele indivíduo, a alimentação específica para aquele indivíduo. Se for uma dieta de 2.000 calorias, está inserido nessas 2.000 calorias, mas não somando, né, mais 250 calorias. Porque o nosso corpo, né, nosso organismo funciona em homeostase. Então, se eu consumo mais do que eu gasto, consequentemente, eu vou ter um aumento de peso, certo? Correto. Se eu consumo um pouco menos, ou se eu mantenho o meu consumo, eu vou manter o meu peso ou reduzir o meu peso, por exemplo. Então, nós não podemos adicionar essas calorias. Então, nós temos que considerar ali ele dentro, né, do contexto de dieta habitual. Muito bem. Então, a gente pode concluir que o que a ciência está dizendo é que o consumo do suco de laranja, dentro do balanço calórico adequado para aquele indivíduo, o consumo do suco de laranja, quando é feito regularmente, porque ele não é um remédio, né, como o professor Lajolo já mencionou, não é alguma coisa que você está com um problema. Sim, isso é muito importante. Então vamos lá, diga aí. Eu acho que esse é um ponto muito importante, porque não é que o suco é um tratamento, né, porque ele não é um medicamento, mas eles podem ajudar, né, como um fator ali auxiliando nessa redução da ocorrência de doenças, reduzindo a inflamação, reduzindo todos esses fatores. Mas é isso, ele não é um medicamento que você toma agora como remédio para dor de cabeça, né, por exemplo mais básico. Correto. E passou ali a dor de cabeça. Não. Como é que ele atua, né? O consumo regular, doses diárias, todos os dias, esse consumo regular é o que proporciona esses benefícios, né, do que a gente tinha observado. Então, retomando aqui, a ciência tem dito, então, que o suco de laranja, se consumido de maneira adequada, dentro do balanço energético apropriado para aquele indivíduo, consumido junto com as refeições, o suco de laranja não vai gerar pico glicêmico e, mais que isso, vai ajudar no próprio controle, vai auxiliar no próprio controle da glicemia no sangue, sendo um aliado contra doenças cardiometabólicas como diabetes e como resistência insulínica. É por aí? Exatamente. Perfeito. Eu estou ficando um bom aluno aqui. Vamos lá. Então, a gente já passou pelo seguinte, a laranja, o suco de laranja, fonte de vitamina C, fonte de magnésio, fonte de potássio, são 2 minerais essenciais, né? E também ela vai ajudar na regulação da homeostase, o que inclui a regulação ajuda a regular a glicemia no sangue, podendo ser uma aliada contra doenças cardiometabólicas. Muito bem. Vou lhe perguntar sobre estresse oxidativo, que a laranja ajuda a reduzir, e sobre a ação anti-inflamatória, que a laranja ajuda a promover. O que é estresse oxidativo? O porquê que ele faz mal? E depois vamos falar sobre as ações anti-inflamatórias. Perfeito. Então, primeiro começando, né, pelo estresse oxidativo, então a gente começa ali falando da ação antioxidante.
Então, o que seria o estresse oxidativo? Naturalmente, nosso corpo, né, mesmo em balanço ali, em homeostase, como a gente fala, existe ali a produção do que a gente chama de espécies reativas de oxigênio, mais conhecido como radicais livres. Tá. Só que o nosso corpo, naturalmente, ele tem ali um mecanismo de defesa antioxidante produzido pelo nosso próprio corpo. Então, se eu estou ali em homeostase, o meu próprio corpo consegue, né, fazer esse balanço e combater esses radicais livres. Mas o que acontece? Existem fatores, né? E aí podem ser fatores ambientais, como a poluição, como o consumo de alimentos ultraprocessados, como horas de sono perdidas, por exemplo, dormir pouco. Então, diversos fatores podem contribuir, né? Doenças também podem contribuir, né, fatores ambientais e não ambientais, contribuir para o aumento dessas espécies reativas de oxigênio, para o aumento desses radicais livres no nosso corpo. Então, eu antes estava aqui com balanço, e agora, né, de acordo com essa exposição, até a poluição do ar, diversos tipos de exposição, eu aumento a minha quantidade de radical livre no meu corpo, e meu antioxidante endógeno aqui, o que meu corpo produz, já não é suficiente para combater essas espécies, porque eu já não estou mais em balanço. Correto. Isso a gente chama de estresse oxidativo. Perfeito. Quando eu tenho um número maior dessas substâncias, né, que danificam, podem causar danos às nossas células e, consequentemente, né, contribuir ali para o processo de doença. E meu corpo não consegue ali, né, ter esses compostos ali que nosso corpo produz para uma defesa natural. Né, inativar esses radicais livres. Exato. E que doenças... Então, a gente já não tem... Pode complementar, perdão. Pode falar. Não, diga você, vai lá. Pode falar. Não, eu ia perguntar para você quais doenças estão relacionadas a estresse oxidativo. Quando a gente fala de estresse oxidativo, basicamente todas as doenças cardiovasculares, a gente tem um aumento desse estresse oxidativo, né, da produção desses radicais livres. Muito gerado também, a inflamação e o estresse, eles estão muito diretamente relacionados, porque na obesidade, na diabetes, hipertensão, então a gente tem um aumento desse estresse oxidativo. E, consequentemente, né, um dano maior às nossas células. Tá. Então, principalmente ali as doenças cardiometabólicas, né? Trouxe obesidade, diabetes e hipertensão, porque eu penso que são as mais conhecidas. Né? Tá bom. E em relação... Porque a ação anti-inflamatória, a primeira coisa que me vem à mente é uma inflamação. Mas a professora Neuza me explicou que nós estamos falando da chamada inflamação subclínica, né? Ou silenciosa, aquela que não tem sintoma. As flavononas do suco de laranja vão ter essa ação anti-inflamatória. Eu queria que você me falasse como é que isso funciona e alguns exemplos de inflamações subclínicas ou silenciosas. Sim, gostaria só de complementar ainda na atividade antioxidante, porque a gente falou ali o que é o estresse oxidativo, mas não como esses compostos, né, auxiliam na redução. E é um mecanismo muito parecido com o que eu vou falar da inflamação, porque eles atuam de forma que eles inibem, né, a produção desses radicais, ou diminuem a produção, né, contribuem para diminuir a produção desses radicais livres. Então, o nosso corpo ele retorna ali à homeostase. Então, eles contribuem dessa forma, né, ou inibindo a produção desses radicais, reduzindo a produção desses radicais livres. E o mesmo acontece com a inflamação, né? Essas doenças, justamente o que a professora Neuza falou, é uma inflamação subclínica, né? Porque você ainda não tem sintomas. Mas, quando você olha no corpo mesmo, na corrente sanguínea, o que acontece é que esses marcadores, que a gente chama de marcadores inflamatórios, essas moléculas, elas estão em desbalanço, né? Elas estão sendo produzidas em excesso pelo nosso corpo. E essa inflamação, mesmo que a subclínica, né, ela pode se tornar uma inflamação crônica de baixo grau,
E essa inflamação crônica, ela está presente, os pacientes que têm obesidade, eles têm uma inflamação crônica, de baixo grau, mas eles têm essa inflamação, os pacientes que têm diabetes também, justamente no caso da obesidade, a gente tem ali o excesso de gordura, né? A alimentação rica em gordura, açúcar, sal, que promove ali o aumento dos fatores inflamatórios, das moléculas inflamatórias, bem como dos radicais livres também. Tá. Existem aí, ignorância minha, curiosidade minha, existem também alguns cânceres relacionados à presença de radicais livres? O estresse oxidativo também tem essa relação ou eu... Sim, não, completamente, porque o que acontece? Quando existe ali a produção excessiva desses radicais livres, eles começam a causar danos nas nossas células. Tá. Né? Então, eu tenho uma célula saudável e eu começo a danificar essa célula. E uma das ocorrências é justamente também os cânceres, né? De maneira geral, eles também estão associados, né, ao aumento dos radicais livres. Perfeito. Outra dúvida minha, aterosclerose, por exemplo, que são bem basicamente, você me corrige aí, placas adiposas, placas de gordura nas artérias, elas são consideradas uma inflamação? Exatamente, ela surge da inflamação. E é aquilo que a gente falou, então eu tenho uma inflamação de baixo grau, tá, né? Subclínica ali, aparentemente eu não estou vendo. O que é que eu estou vendo às vezes no exame bioquímico? Que o colesterol ruim está elevado, né? Que o colesterol total está elevado, que os triglicerídeos estão elevados. Mas eu não enxergo ainda a inflamação no exame bioquímico básico, por exemplo, né? Mas a inflamação está ali acontecendo. E esse colesterol ruim, quando é oxidado, então as coisas elas estão todas interligadas, né? Sim. E o acúmulo no decorrer dos anos vai fazendo com que se forme essa placa na nossa corrente sanguínea. Então, é justamente isso. Ela é causada, ela surge, né, desse processo, não é como eu falei, é um processo crônico, né? Claro. Você não vai percebendo quando vê o acúmulo dessa gordura no decorrer dos anos na corrente sanguínea, vai provocando, desencadeando esse processo inflamatório. E o que o suco faz, né, os compostos presentes no suco, é reduzir essas moléculas inflamatórias e, consequentemente, auxiliar aí na redução de todo esse processo. Então, vamos retomar mais um pouco, fazer um apanhado aqui de mais uma parte aí dos benefícios. O suco de laranja vai atuar no metabolismo de glicídios, vai ajudar a regular a glicemia no sangue. O suco de laranja vai atuar no metabolismo de lipídios, vai ajudar, contribuir para diminuir os níveis de colesterol ruim e aumentar os níveis de colesterol bom. O suco de laranja, com o seu efeito, a redução do estresse oxidativo, vai contribuir para evitar radicais livres, né? Cuja presença no organismo estão associadas a algumas doenças, inclusive alguns cânceres, e o suco de laranja atuando de maneira anti-inflamatória, vai evitar essas inflamações aí silenciosas, como células adiposas, né, que vão secretar toxinas, como a gente falou da aterosclerose, ou seja, placas de gordura nas artérias e outras inflamações ligadas a doenças cardiometabólicas, ligadas aí também a questões cardiovasculares, né? Vou continuar, então, nessa questão cardiovascular. Os eventos cardiovasculares são a principal causa de morte no mundo. E dentre os eventos cardiovasculares, acho que os principais vão ser o infarto agudo do miocárdio e o acidente vascular cerebral, nós temos como um fator sério a pressão arterial. Talvez dos modificáveis seja o principal, né? Vamos eliminar genética, que isso não há controle,
Mas dos modificáveis, a pressão arterial é um problema sério. E aí descobriu-se, então, que além de tudo isso, o suco de laranja pode ajudar a reduzir a pressão arterial. Explica isso daí pra gente. Sim, é muito interessante, né, esse achado. Inclusive, foi o ensaio clínico que eu conduzi durante o meu doutorado. Então, esse achado, né, é fonte ali dos resultados do meu doutorado, da minha tese. E nós conduzimos, né, para falar antes do efeito, né, nós conduzimos o ensaio clínico. Ele foi um ensaio clínico comparado aos anteriores, né, um ensaio clínico bem maior, com mais voluntários, né. Então, nós tivemos aí 85 voluntários que participaram desse estudo. E esses 85 voluntários, eles são voluntários saudáveis, né? Eles não tinham hipertensão, é importante também deixar claro isso. Tá. E que tinham a idade ali de 19 a 40 anos de idade. E eles consumiram ali diariamente 500 ml de suco de laranja, como a gente já falou anteriormente, né? Fracionado em 2 refeições, por 60 dias. E nós avaliamos esses parâmetros, né? Antes do consumo do suco e após, né, 60 dias de consumo diário do suco de laranja. E nós observamos aí, ó, né, uma redução de 5%, de até 5% na pressão arterial. E é um achado, né, muito importante, principalmente como você falou, né, que é um fator de risco modificável. E as flavononas do suco, né, nós observamos que esses compostos, né, eles estão relacionados a essa melhora da pressão arterial, esses compostos presentes no suco de laranja. Interessante. Nós estamos avançando muito, né, na pesquisa nessa área, porque realmente foi algo que foi muito importante para mim, né, durante ali o meu doutorado, esse achado, para o nosso grupo. E nós continuamos também, estamos investigando, né, mais a fundo por que o suco, né, promoveu essa redução na pressão arterial. Qual o mecanismo, né, por trás dessa redução da pressão arterial? E o que nós temos observado também, um dos trabalhos mais recentes que nós publicamos, é que esses compostos, eles conseguem enviar sinais para as nossas células e fazer a regulação dessas moléculas que nós chamamos de genes, que são envolvidos na regulação da pressão arterial. Além de participar ali da regulação da inflamação, da atividade antioxidante. Então, esse é realmente um achado muito importante, porque é isso, o DNA a gente não muda, né? Mas o DNA ele é constituído por pequenas partes que a gente chama de genes, e essas pequenas partes, né, nós conseguimos, que são ali responsáveis por toda a função ali na nossa célula, cada um por uma função específica, nossos compostos, eles conseguem modular a expressão dessas moléculas. Ou seja, aumentar ali a expressão daqueles que estão relacionados à regulação da pressão arterial. Tá. Então, nós vimos que há uma redução da pressão arterial e o mecanismo por trás, né, dessa regulação. Então, realmente, os compostos, eles conseguem ali enviar sinais realmente para as nossas células, porque não é um achado isolado, né? Nós vimos tanto a parte aferindo a pressão arterial, como também coletando as células desses voluntários e analisando para ver o mecanismo por trás dessa ação. Então, realmente, né, um achado bem robusto que indica a redução de até 5% da pressão arterial desses indivíduos. E é o começo, né, para estudos futuros também com outras populações, né, de voluntários, considerando que nós trabalhamos com voluntários saudáveis. Então, era justamente isso que eu ia perguntar, e talvez não exista resposta. Se eu entendi corretamente, bom, você já disse mais de uma vez, você trabalhou com voluntários saudáveis, ou seja, com pressão arterial dentro da recomendação. Quanto que é essa recomendação? Vamos começar por isso, porque isso mudou também, né? Exato, mudou recentemente. Antes, né, a gente considerava como o ideal a pressão 12/8, né? Eu acho que é bem conhecido. Claro. Mas hoje, a 12/8, ela já é considerada um estágio pré-hipertensão. Tá.
Então, o ideal é quanto? 11 por 7 atualmente, se não me engano. Tá. Abaixo de 12 por 8. Na regulamentação. Tá. Isso, abaixo de 12 por 8. E era esse perfil. Você já trabalhou na regulamentação nova ou ainda estava trabalhando na 12 por 8 com esses voluntários do seu trabalho? Não, ainda estava na 12 por 8. Tá. Mas eles tinham um nível basal bem 11 por 8 nessa média de pressão arterial. Tá. Alguns tinham ali 12 por 8, mas assim, como era a classificação da época, então a gente considera, né, claro, a da época. Uhum. Mas se você for pegar a atual e pensar que ele reduziu 5%, né, da pressão arterial, é muito importante. Ele já fica dentro total da nova regulamentação, né? Exatamente. Mesmo sendo uma população saudável, né? E é o ideal, porque a gente fala, se a gente fala de prevenção de doenças, a redução da ocorrência dessas doenças, né? O ponto principal é você começar a realmente prevenir, né? Com a redução da pressão arterial, com a melhora da inflamação, né? Do estresse oxidativo. Eu só quero entender o seguinte com você. Eu entendo que as pessoas tenham perfis de pressão arterial, por isso que existem as pessoas hipertensas, existem as pessoas que não são hipertensas, existem aí as intermediárias, e aí com hábitos ruins vai levar para a hipertensa, né? Essas que são intermediárias, exato, com uma boa alimentação, com atividade física, enfim, vão ficar para o lado do perfil saudável, né? E que esse perfil, ele é determinado, não sei se é a melhor palavra, ou gerenciado por genes que podem expressar características aí em relação à pressão arterial. Então, mas você já estava, exato, trabalhando com pessoas saudáveis e que vão apresentar uma redução. A minha pergunta, evidente, eu não estou falando eu estou falando de caso de hipertensão leve ou moderada, não sei o termo correto. O suco também traria benefícios para essas pessoas? Isso dependeria dos genes? Isso vai ser estudado? Tem fundamento? Minha pergunta não tem, esquece. Tem sim, claro. Tem sim, tem fundamento completamente. Então, o que acontece? O nosso grupo, né, ele estou em indivíduos saudáveis. A gente tem um trabalho que foi com indivíduos com obesidade, mas a gente não achou uma alteração significativa, né, uma redução significativa, mas também foi um período menor. Mas justamente isso, existe uma grande variação, né, entre os indivíduos, como os indivíduos respondem, né, frente a essa intervenção também. Mas nós temos na literatura, nós não temos muita coisa, mas nós temos um trabalho que foi com pacientes, né, voluntários ali com pré-hipertensão e estágio 1 de hipertensão, né, de pressão alta. E esse estudo mostrou um resultado muito semelhante ao nosso com indivíduos saudáveis. Então, mostrou melhora da pressão arterial após o consumo do suco e mostrou também a modulação desses genes que eu falei anteriormente. Interessantíssimo. Mesmo em um grupo diferente. É importante destacar que não foi estudo com a população brasileira, né? E a gente traz um grande diferencial que é trabalhar com a população brasileira, mas que já dá muito bons indícios, né? E sem dúvidas a gente vai estar continuando ainda, vai continuar estudando o suco de laranja com outras populações, né? Não só com a população saudável. E esses estudos iniciais, eles dão base, né, para esses estudos futuros, mas nós temos esse na literatura que já nos dá esse bom indício, né, do efeito em pessoas com pré-hipertensão estágio 1. Lembrando que esse é um estágio leve, né? Se a gente considera que o pré-hipertensão antigamente a 12 por 8 era normal e agora 12 por 8, né, já é um estágio pré-hipertensão, o estágio 1 é 13 por 9. Então, é uma pressão que ainda não está muito elevada,
mas que Sim. no decorrer do tempo, se a gente não trata, vai se tornar uma hipertensão de grau 2 ou 3. Tá. Não, e claro, vamos voltar aqui para isso que você está dizendo é interessantíssimo, porque há indícios de que isso ainda como você disse, isso ainda vai ser estudado mais, vai ser estudado com a população brasileira, mas que há indícios de que pessoas pré-hipertensas ou hipertensas num grau muito baixo, com uma redução de 5%, podem começar a vir para o centro, né? Começar a vir para uma situação saudável. E aí, de novo, vamos lembrar, nós não estamos falando de um medicamento, nós estamos falando de um alimento. Não é para a pessoa hipertensa tomar suco de laranja. O que nós estamos dizendo é que uma alimentação saudável vai trazer uma série de benefícios para as pessoas. E uma alimentação saudável pode, e até deve, vou mais longe, conter suco de laranja, consumida adequadamente, mas que vai envolver muito mais fatores, o estilo de vida, uma série de coisas, né? Então, ela é mais um aliado. E esse é um aliado, justamente. E esse estudo, inclusive, né, que a gente conta muito como referência também, é um dos poucos estudos, mesmo de estudos, né, na Europa, ele é justamente isso que você falou, em indivíduos com estágio pré-hipertensão, estágio 1, mas que não tomam medicamento, né? Então, isso é muito importante, porque é justamente isso, né? Não é falando para um hipertenso, porque a gente ainda não estudou esse grupo especificamente. E o grupo hipertenso é um grupo que existem diversos tipos ali, diversos graus, a gente tem diversas classes de medicamentos, né? Então, já é um grupo mais sensível de se trabalhar, né? Mas muito mais específico. Então, a gente ainda está começando a trabalhar, né, nessa outra linha. Houve estudos do grupo de pesquisa aí de vocês, liderado mais uma vez, ressalto, pelo professor Franco Maria Lajolo, pela professora Neuza Hashimoto. Houve estudos em relação à obesidade, à resistência de insulina, à diabetes? Houve alguma coisa? E o que foi concluído? Quais foram os resultados? Sim. Sim, nós tivemos um dos ensaios, né, antes desse meu ensaio clínico da descoberta da melhora da pressão arterial, foi conduzido, né, pela doutora Aline Karina, um ensaio clínico com pacientes, né, que tinham obesidade e resistência à ação da insulina, que é já um fator característico, né, ali da obesidade. E quais os principais achados? Primeiro, lembrando que esses voluntários, o meu estudo, a gente trabalhou só com suco de laranja-pera, e no estudo da Aline, ela trabalhou com suco de laranja-moro e laranja-pera. Tá. E esses voluntários, eles consumiram, né, um estudo que a gente chama de estudo cruzado, né? Os voluntários consumiram tanto a laranja-moro durante 15 dias e a laranja-pera durante 15 dias. Então, esses voluntários, diferentemente do meu, que eram indivíduos saudáveis, né, como a gente já mencionou, eles tinham diferentes graus de obesidade, grau 1, 2 e 3 de obesidade, resistência à insulina, e tinha uma faixa etária um pouco diferente também, de 40 a 60 anos. Tá. Então, foram 23 pacientes. E o que esse estudo mostrou? Acho que é muito importante também, né, principalmente considerando a população de estudo. Eles consumiram 400 ml de suco de laranja, a pera ou a muro, né? Também da mesma forma, 200 ml junto ao almoço e 200 ml ao jantar, junto às refeições. E os principais achados, eu acho que um dos principais em relação à melhora do perfil lipídico, quando eu falo da melhora do HDL e do LDL e a redução do colesterol ruim, o aumento do colesterol bom, a gente observou nesse estudo, né, nessa população, que já tinham todos esses marcadores alterados, né? Modulação da microbiota intestinal. Então, o que acontece? Esses pacientes, eles têm o que a gente chama de disbiose, né? Que é quando a composição ali da microbiota, ela não está em equilíbrio. Então, naturalmente, existe um equilíbrio. Nós temos as bactérias que nós chamamos de bactérias benéficas, né? E aquelas que são consideradas bactérias ruins. Mas nós temos que ter das duas, para existir um equilíbrio. Então, naturalmente, se eu tenho esse equilíbrio,
tá tudo bem, eu tenho, né, uma boa composição ali da microbiota. Mas o que acontece? O indivíduo com obesidade, ele tem um desequilíbrio nessa composição, ou seja, ele tem um aumento ali dessas bactérias que nós consideramos, né, ruins para a saúde. Então, isso é o quadro que a gente chama de disbiose intestinal. Correto. E o que o suco mostrou foi uma modulação da microbiota, ou seja, ele aumentou a população de bactérias que são importantes para a saúde, como a Blautia e a bifidobactéria. Acho que esse foi um achado muito importante desse estudo da Karina, porque essas bactérias, elas estão ali envolvidas, né, na modulação do sistema imune, na regulação também do processo inflamatório intestinal. E se a gente tem um intestino que está mais inflamado, também está relacionado ao desenvolvimento de outras doenças, né? Alguma... Não, diga aí, complemente. Não, pode falar. Só complementando, né, que também uma melhora dos biomarcadores de estresse oxidativo e inflamação. Esse foi um dos primeiros estudos, né? A gente sempre fala lá no início, quais os principais achados. Então, esse foi um dos principais achados desse estudo especificamente. Alguma conclusão sobre a redução de peso ou aí não? Não. A gente tem o que a gente tem é a manutenção do peso, né? Mas redução do peso efetiva, não. Tá. Bom, mas houve uma série de melhoras, como você colocou aí, no perfil lipídico, né? Na própria microbiota, diminuição de inflamação, redução de inflamação, né? A ação anti-inflamatória funcionando, redução de estresse oxidativo, bastante coisa interessante. Curiosidade. É interessante, né? Porque são indivíduos... desculpa. Não, diga aí. São indivíduos... Porque são indivíduos com obesidade, né? Então, é uma população completamente diferente do que você trabalhar com um indivíduo saudável. Porque quando você tem um indivíduo saudável, você está falando mais de prevenção. Então, a gente está atuando em diversos setores ali, né, da promoção da saúde. Tá. Então, você está trabalhando com a promoção da saúde, a prevenção de diversos, né, fatores ali que podem contribuir com o processo de saúde e doença. E aqui não, a gente já tem um indivíduo que tem uma doença, né? Tá. Mas nesse caso... a gente consegue... Trouxe vários benefícios para essa população. Exato. E foi um estudo curto, né, comparado aos ensaios mais longos de 2 meses, mas que em 15 dias a gente já observou esses benefícios. Deixa só deixar claro uma coisa aqui para o público. Você mencionou laranja Moro. A laranja Moro é uma laranja sanguínea, é aquela laranja vermelha. Então, os estudos foram conduzidos com laranja pera e também com a laranja Moro, que é a laranja sanguínea de polpa vermelha, né? Exato. E eu quero saber de você sobre a microbiota. Muito nos últimos anos tem se falado sobre microbiota intestinal. Mas eu vou fazer uma pergunta anterior e que talvez já leve a ela, que é a seguinte: o que são flavonoides? O que são flavanonas? Qual a diferença e se elas estão relacionadas à microbiota intestinal? Sim. Primeiro, né, sobre as flavononas. Então, não é que existe ali uma diferença entre flavonoides e flavononas, né? Os flavonoides, nós temos uma grande classe de compostos bioativos e, de maneira geral, que seriam, né, esses compostos. São compostos que... Nós temos os compostos que têm ali... vão nutrir o nosso organismo. Então, a gente tem proteína, lipídio, carboidrato. E nós temos os compostos que, além de nutrir, eles podem trazer um benefício adicional para a nossa saúde. Né? Que são esses compostos que nós estudamos, os compostos bioativos. Dentro, né, dessa grande classe, nós temos uma classe que chama compostos fenólicos. E aí nós temos, dentro dessa classe, os flavonoides. E as flavononas, elas são uma subclasse dos flavonoides. Tá. Né? Perfeito. Então, eles são flavonoides, né? Mas a classe específica se chama flavanona, porque é uma classe específica presente nos citros, né? Mais especificamente, principalmente ali a hesperidina e a narirutina. Muito bem. E como as flavononas agem em relação à microbiota? Vamos entrar então em microbiota. Vamos começar falando o que é microbiota, como a flavonona age sobre ela,
quais os impactos, quais os benefícios? Vamos lá. Vamos lá. Então, a microbiota, né, já fui falando ali no decorrer, mas deixando mais explícito, ela é o conjunto, nós temos ali um conjunto de bactérias, fungos, vírus, que compõem aí a nossa microbiota, está presente ali no nosso intestino. Então, essa é a composição da microbiota. Okay. E como eu falei, se ela está em um balanço, né, considerando todos esses grupos que compõem a microbiota, nós temos ali uma boa saúde intestinal. Mas se nós começamos a ter um desequilíbrio causado pela obesidade, né, pela alimentação rica em ultraprocessados, por exemplo, nós vamos ter ali um desbalanço entre essas espécies, né, de bactérias, por exemplo. E é aí que entram os nossos flavonoides, né, as flavononas presentes no suco de laranja. Muito bem. E como as flavononas ajudam a microbiota? Exatamente. Então, nós costumamos dizer, né, que existe uma relação bidirecional entre os compostos, né, entre as flavononas e a microbiota. Porque o que acontece? A microbiota, ela faz a metabolização desses compostos. Então, a composição dessa microbiota é muito importante para que eu consiga ali metabolizar esses compostos e absorver e conseguir ter os benefícios, né, desses compostos. E, além disso, eles conseguem modular a composição dessa microbiota, que foi um dos achados do nosso grupo também, né, que mostrou que o consumo diário, né, e regular do suco de laranja, ele teve um efeito benéfico, modulando espécies de bactérias que justamente atuam na metabolização das flavononas. Se eu melhoro a composição dessa microbiota, considerando essas bactérias específicas que metabolizam esses compostos presentes no suco, eu, consequentemente, vou estar absorvendo melhor esses compostos, né, e vou ter aí um melhor resultado, né, um efeito benéfico positivo frente a esse consumo do suco. Tá. Então, ela favorece, né, o equilíbrio da microbiota de maneira geral, né, e acaba aí contribuindo também para a melhora da metabolização e absorção desses compostos que são benéficos para a nossa saúde. A microbiota intestinal, ela tem diversas funções para o nosso organismo. Não vou saber citar nem um décimo, mas assim, tá ligado ao fortalecimento do sistema imunológico, correto? Exato. A sintetização aí de vitaminas, a absorção de nutrientes e de compostos ativos, certo? E é por meio da microbiota que o nosso organismo, da microbiota equilibrada, né, que o nosso organismo vai absorver esses compostos bioativos da laranja, sobretudo as flavononas, que vão causar todos aqueles benefícios que a gente veio falando até agora, correto? Exatamente. Aí eu lhe pergunto o seguinte: as flavononas dependem da microbiota para serem absorvidas e promoverem esses benefícios. E quando você ingere flavononas, você melhora a microbiota. Então eu estou vendo dois ganhos aí. Vê se eu estou correto. O primeiro, uma microbiota equilibrada. Exato. Eu vou absorver a flavonona da laranja, que vai proporcionar uma série de benefícios, e vou melhorar a própria microbiota, que vai ajudar na absorção de outros compostos bioativos que dependam dela. Exato. É por aí? É justamente isso, essa relação que eu falei inicialmente, que ela é bidirecional. Então, ao mesmo tempo que eu consumo o suco, né, e eu dependo da microbiota para metabolizar as flavononas, o consumo regular também melhora a composição dessa microbiota, né? Então, deixando aí a microbiota, favorecendo o equilíbrio dessa microbiota intestinal. Então, é justamente esses dois ganhos, né, digamos assim. Você usou no começo da nossa conversa a palavra mito. Acho que o que me parece é que os estudos que vocês vêm conduzindo estão justamente desmistificando, né? Exato. Exatamente. E eu pergunto a você, para quem ainda tem dúvidas sobre incluir o suco de laranja na alimentação, qual é a principal mensagem que a ciência deixa? Eu acho que se ainda existe, né, alguma dúvida, né,
tem que pensar mais nesses achados, não só no que tem aí de mito, mas realmente pensar no benefício desse alimento, não só como um alimento que tem açúcar, mas como um alimento que é riquíssimo em nutrientes e em compostos bioativos, né, que trazem esse benefício adicional para a nossa saúde. E dizer que ele, né, quando consumido com moderação dentro da, como já mencionamos, de uma dieta equilibrada, ele oferece diversos benefícios para a nossa saúde, como já mencionamos, incluindo, né, a melhor controle glicêmico, melhora da inflamação, da atividade antioxidante, melhora da pressão arterial. Então, ele é capaz, né, o consumo regular de promover diversos benefícios para a saúde cardiometabólica. Lembrando sempre, né, de consumi-lo junto às refeições e sem adição de açúcar. Eu acho que esse é um ponto também principal. Muito bem. Desde 2013, sob a liderança do professor Franco Maria Lajolo e também da professora Neuza Hashimoto, né, são grupos de pesquisa que estudam os benefícios da laranja e do suco de laranja, e a Laiane Fraga faz parte desses grupos. Eu queria ressaltar aqui que são grupos de pesquisa do Centro de Pesquisas em Alimentos, o FORC, essa é a pronúncia da sigla? Exato. Food Research Center, do Departamento de Alimentos e Nutrição Experimental, FBA, da Faculdade de Ciências Farmacêuticas, FICF, da Universidade de São Paulo. E nós estamos falando de uma universidade seríssima. O professor Franco Maria Lajolo, ele é o pesquisador brasileiro mais citado de todos os tempos na área dele. Então, acho que a gente está falando tenho certeza que a gente está falando de pessoas sérias, de profissionais dedicados, de estudos com absoluto rigor, né, Laiane? Sim. E pesquisas mundialmente, que são recentes, né, resultados aí recentes, e mundialmente inéditas, muita coisa inédita, muita coisa original, né? Sim, muita coisa original. Tem poucos estudos, como eu mencionei anteriormente, principalmente relacionado à pressão arterial, a gente tem muito pouco. No Brasil, né, é um dos principais achados, e mundialmente falando aí, a gente também tem poucos estudos com outras populações, né, 2 ou 3 estudos que trazem esses achados. E eu estou em Araraquara e você está no norte da Suécia. Você está aí estudando? Sim, eu sou pesquisadora, né? Minha afiliação é com a Universidade de São Paulo, sou supervisionada pela professora Neuza. Fiz o doutorado lá com a professora Neuza, trabalhando com a professora Neuza e o professor Franco, e retornei como pós-doc, né, como pesquisadora, e estou passando aqui um ano como pesquisadora aqui na Suécia, fazendo a parte também do meu pós-doc aqui, continuando aí estudando esses compostos, né, que são benéficos para a nossa saúde. Muito bom. Laiane, obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade, obrigado por atender o convite e obrigado aí por essa aula que você deu sobre suco de laranja, sobre os benefícios da laranja. Muito obrigado. Eu que agradeço. Fiquei muito feliz com o convite, quando a professora Neuza falou, quando vocês falaram comigo. E é sempre muito bom, né, falar sobre o suco de laranja. Eu estudo, né, na verdade, há muitos anos. Comecei em 2019. Então, sou sempre muito feliz em falar e voltar e sempre falar do suco de laranja. Porque foi fruto ali do meu doutorado, né? Eu conduzi meu doutorado uns 4 anos com o suco de laranja. Então, é sempre muito bom falar das pesquisas do nosso grupo. E eu acho que o principal é trazer essa informação para a população. Sim. Porque hoje eu estava comentando com uma amiga minha aqui, eu falei, eu tenho uma entrevista hoje com a Fundecitrus, expliquei qual era a fundação, ela é da Alemanha. E eu falei, isso é muito importante, porque a população, ela não lê o artigo que a gente publica nessas revistas. O artigo é muito importante, né, para a gente disseminar mundialmente essas informações, mas a população geral, para chegar na população geral, a gente precisa de podcasts como esse. Então, acho que é muito importante sempre, né, ter esse espaço
Então, agradeço mais uma vez pela oportunidade. Ô, Laiane, nós jornalistas somos os sujeitos mais pretensiosos que existem. Você vai até a Suécia estudar, fica anos fazendo pesquisas e a gente quer em 1 hora entender tudo, passar tudo para o público. Mas é um pouco dessa função de levar a informação palatável e traduzir tudo isso que vocês fazem para que seja utilizada, um senso prático, né, de ciência aplicada de tudo que vocês fazem aí. Sim, e é muito importante, né, porque a população essa informação consegue chegar na população, né, e a gente consegue desmistificar também muitos aspectos, trazer aí os benefícios. Então, muito feliz em participar. Muito obrigada. Obrigado, muito obrigado. Bem, o suco de laranja é um aliado para a saúde humana. Recado dado, doutora Laiane, mais uma vez eu agradeço muito a sua presença aqui com a gente e hoje ficamos por aqui. Eu lembro a você que acompanha o nosso podcast que você também pode fazê-lo pelas nossas plataformas de áudio. É só buscar por Fundecitrus Podcast. Curta e compartilhe sempre. Aqui pelo YouTube, você pode se inscrever no canal, clicar no sininho para receber uma notificação sempre que um novo vídeo for postado aqui no canal. O mesmo vale para as plataformas de áudio. Acompanhe também as redes sociais do Fundecitrus para ficar sempre muito bem informado. Saúde, a gente se vê, até mais.